O golpe militar no Níger agravou a crise que se tem sentido na África Ocidental, com as alterações políticas e institucionais conduzidas por militares e contra as lideranças eleitas, em processos que, embora democraticamente duvidosos, foram sendo reconhecidos pela comunidade internacional. Os militares revoltosos convocam para si a defesa dos interesses nacionais e a oposição à dominação política da França na região. Os líderes depostos invocam a legitimidade que lhe terá sido conferida pelas eleições e o reduto constitucional como instrumento dessa legitimação. Esta dicotomia gera profundas fraturas na sociedade e na opinião pública. Confronta as partes que se identificam com uma ou outra das orientações e abrem espaço à polémica sobre o que representa e quem representa a nova dominação colonial dos interesses. Uns identificam a França como amada fita, outros sugerem que esse papel é desempenhado hoje pela Rússia. Alguns outros consideram que a natureza das relações de uma e outra com os Estados africanos não distinguem as suas motivações e o seu modo de agir. A fratura na CEDEAO, a propósito do golpe militar no Níger, revela essas perspectivas. Os chefes militares da organização, que estiveram ontem reunidos em Accra, traduziram o sentimento político dominante nas lideranças políticas, isto é, expressaram maioritariamente a disponibilidade para o uso da força no sentido da reposição da ordem constitucional no Níger. Querem afirmar hoje uma intolerância absoluta e impositiva, quando antes manifestaram uma certa tolerância permissiva que se continha na imposição de sanções económicas e políticas aos que conduziram os golpes no Burkina Faso, no Mali e na Guiné-Conakry. Só agora se lembraram dos limites, quando o movimento golpista acelera na região e põe em causa os equilíbrios institucionais sustentados em eleições, ainda que de frágil democraticidade. O comissário para os assuntos políticos, paz e segurança da CEDEAO, o embaixador Abdel Fattah al-Musah, especialista em comunicação e formado no Ghana e em Moscovo, desvalorizou a ponderação diplomática e a longa experiência nas Nações Unidas e agravou o fosso e a fronteira entre os bons e os maus e deu voz à solução pela intervenção militar. A CEDEAO deveria ter intervindo de forma mais firme nos casos do Mali, Burkina Faso e Guiné-Conakry. Permitiu a criação de um bloco de países suportados politicamente pela Rússia e militarmente pelos mercenários russos e quer agora mostrar força, intransigência e disponibilidade para impor as regras e os princípios da organização. Devo dizer que a minha maior estupefação e perplexidade está na afirmação do embaixador Musah, que, a ter sido corretamente citada, revela sobrançaria, deselegância e desrespeito político. E digo porquê. Ao anunciar o sentido geral da disposição dos países sobre a intervenção militar no Níger, disse, e cito, todos os países, exceto os que estão sob domínio militar, Burkina Faso, Mali e Guiné-Conakry, e um pequeno país, Cabo Verde, estão determinados a participar numa eventual intervenção. Um pequeno país. A força política de um Estado não se mede pela sua dimensão territorial, mas pela incorporação dos princípios democráticos e pela força ética e moral da sua prática política. Cabo Verde não se identifica, creio eu, com os processos golpistas antidemocráticos e a imposição de ditaduras, mas tem todo o direito de considerar que há espaço para soluções políticas na resolução de conflitos e a rejeição de soluções de força. Para que não restem dúvidas, uma coisa é um conflito interno de regime, outra, bem distinta, é um ato de agressão a um país estrangeiro. O Níger não se confunde com a Ucrânia.